Torre de Babel. Fato ou ficção? De acordo com a Bíblia, todas as línguas e raças do mundo tiveram sua origem em um momento determinado. A destruição da legendária Torre de Babel. Terá sido tal torre realmente construída como descrito na Bíblia? Será que Deus a destruiu e dispersou todos os seus habitantes? Terão as ruínas da torre sido localizadas por arqueólogos? Que planos sinistros um ditador moderno tem em mente para a sua reconstrução? Nós não podemos provar que a Torre de Babel existiu. Não só existiu uma verdadeira Torre de Babel no passado, como a torre e a cidade do mesmo nome estão sendo reconstruídas pelo ditador mais perigoso do mundo. Nenhuma pessoa instruída acredita que a Torre de Babel seja um fato histórico. Nem que todas as raças e línguas da Terra surgiram dessa pequena área na Mesopotâmia. A história bíblica de Babel é inteiramente consistente com todas as evidências. Quem nega esse fato está fantasiando ou então especulando. Hoje, a ideia do surgimento das raças e línguas ligadas à Torre de Babel é facilmente demonstrada pela arqueologia, linguística e genética. As torres-templos da Mesopotâmia eram centros para comunicação com antigos astronautas. Acredito que a torre era um instrumento de comunicação, não com antigos astronautas, mas com o mundo espiritual de demônios e anjos caídos. A Bíblia explica que Deus ficou irado com a primeira civilização que surgiu de Noé. Para entender isso, vamos ao início desta história como descrita na Bíblia. De acordo com Gênesis, capítulo 8, quando as águas do dilúvio começaram a recuar, a arca repousou no monte Ararat. Noé e sua família desceram a montanha para começarem uma vida nova. Deus mandara que não ficassem em um só lugar, mas que seguissem em frente, fossem fecundos e povoassem a terra. Mas os descendentes de Noé violaram a ordem de Deus. Estabeleceram-se numa planície fértil entre os rios Tigre e Eufrates. Quando começaram a construir uma torre para o céu, Deus decidiu dispersá-los. Esse relato da história de Babel é fato ou ficção? Por que essa torre foi construída e por quem? É possível que todas as raças e línguas surgiram de um único lugar, como a Bíblia afirma no Gênesis, capítulo 11? Considerando essas perguntas, vamos ver o que acontecia na terra de Senaar. A Bíblia conta que o rei Nimrod era um grande caçador e o grande construtor de antigas cidades que hoje são Irã e Iraque. Nimrod pode ter sido o governante que construiu uma torre alta para dar fama a si e a seu povo e evitar a dispersão comandada por Deus. Temos então um duplo mistério a explorar. Primeiro, existiu de fato a Torre de Babel? Segundo, todas as raças e línguas do mundo resultaram da destruição daquela torre. Apesar da Bíblia não mencionar os eventos diários relacionados à Torre de Babel, podemos especular quanto aos episódios que ocorreram no reinado do rei Nimrod. Ah, poderoso rei Nimrod! Escutai a palavra! O Deus dos avós de nossos avós brada suas advertências. Partam e formem novas nações. Não permaneçam aqui em ofensa a Deus. De fato, virá novo dilúvio. Destruirá essa torre. Então, qual é a queixa, vizir? Não é queixa. Majestade, o que o velho mendigo clama na rua é sussurrado por aí. Quem é esse Deus? Qual o seu nome? Devido a lorotas de um velho, vamos largar o poder e riquezas daqui? Quem é esse Deus que me diz isso? Sacerdote! Não conheço Deus mais grandioso que vós. São tolos todos aqueles que dizem que ele enviou o dilúvio no tempo de nossos ancestrais. Ele não trará dilúvio contra mim e minha cidade. Vê essa torre. Construiremos essa torre até que alcance os céus. E dilúvio algum jamais a destruirá. O que me diz, arquiteto? Com essa torre, soberano, venceremos qualquer Deus. E serás igual a qualquer um no céu.
Por séculos, céticos desafiaram a precisão da Bíblia quanto à Torre de Babel, pois acreditavam que a terra de Senaar, como mencionada na Bíblia, nunca existiu. Para entender melhor esse ponto, pedimos ao professor David C. Dowell, perito em Velho Testamento, que explicasse. Estudiosos da Bíblia questionaram a localização e mesmo a existência da terra de Senaar. Eles sabiam que a Babilônia existiu, por testemunho de antigos historiadores tais como Heródoto e Estrabo, que afirmam terem visto a grande cidade. Mas não tinham provas, fora a Bíblia, que a área perto de Babilônia fosse chamada de Terra de Senaar. Então, no início do século passado, arqueólogos acharam milhares de tabuletas cuneiformes como essa. Nessas tabuletas do Egito, Síria e reinos hitita e urriano, o nome Senaar consta em várias passagens. As terras onde o episódio da Torre de Babel ocorreu eram aqui, onde agora é o Iraque. Todos os historiadores da antiguidade, inclusive Alexandre o Grande, escreveram sobre terem visto as ruínas da Torre de Babel. Houve muitas escavações arqueológicas nos últimos 100 anos que desenterraram os grandes tesouros da Suméria, Assíria e Babilônia no Iraque. A localidade de Birs Nimrod, em Borsippa, tem sido a preferida por muitos arqueólogos como sendo a Torre de Babel. O zigurate de Ur e as ruínas de Et-Menanke, perto da Babilônia, têm sido ainda mais preferidas. Será um desses lugares o possível local da Torre de Babel? As provas arqueológicas mais fortes combinadas com relatos bíblicos favorecem a localização de Et-Menanke, que fica no Iraque, na Babilônia, 80 quilômetros ao sul de Bagdá. Esse local constou recentemente do livro de referências de seleções como sendo a localização provável da Torre de Babel. Hoje, na Babilônia, o modelo dessa torre está exposto no Museu Nabucodonosor. A construção da torre, seu grandioso projeto, em muito onerou o povo e os recursos. A construção da torre, sem dúvida, exigiu cada vez mais trabalhadores e dinheiro. O peso da mão de Nimrod foi sentido em cada canto. A torre era para ser mais do que um monumento à vaidade humana. Pretendia colocar Nimrod acima de qualquer competição, demonstrando sua influência e poder. Ele esperava enaltecer seu nome para que ninguém ousasse se opor a ele. Veja, Majestade, como são rijos esses tijolos queimados. Muito mais duros que os endurecidos pelo sol. Esses novos tijolos podem construir essa torre tão forte que poderá alcançar o próprio céu? Dessa torre, assim como o sol é o senhor do céu, alcançaremos o reino dos céus. E daí, Majestade? Vós e os sacerdotes poderão falar com os deuses. Mas quando a Bíblia diz que a torre pretendia alcançar os céus, não era num sentido físico, mas como um meio de comunicação. Veja, eles estariam usando cristais de quartzo, como esse cristal de quartzo aqui na minha mesa. Se eles forem empilhados na altura certa, trarão ondas de rádio. O capítulo 11 do Gênesis diz que a torre foi construída de tijolos queimados. Isso significa que foram intensamente queimados. Feitos com areia e aquecidos sob intenso calor, esses tijolos teriam adquirido uma característica de quartzo, tornando-os como um rádio gigante. Mas só isso não bastaria para conseguirem se comunicar. A arqueologia revela que muitos sacerdotes antigos usavam corpetes e tiaras com cristais que faziam parte desse equipamento de comunicação. Todas as antigas civilizações conheciam o poder dos cristais para se comunicarem com os deuses. Esses antigos sacerdotes teriam usado um rádio portátil como este que estou segurando. Buscavam sintonizar com o mundo espiritual. Nos últimos anos, surgiram teorias exóticas para explicar a finalidade da torre.
Uma sugere que a torre tinha algo a ver com antigos astronautas, uma raça de homens espaciais de fora do sistema solar que colonizaram este planeta. Os sumerianos eram capazes de descrevê-los e representá-los em estatuetas como essa, que era do líder do primeiro grupo de astronautas que desceram no Golfo Pérsico. Houve outros entre eles, que eram fêmeas, por exemplo, e vê-se que eram pilotos que podiam voar nos céus da Terra. Essas eram as pessoas que a Bíblia descreveu como os antigos deuses nos quais os povos antigos acreditavam. Apesar da teoria do antigo astronauta ser interessante, envolve uma total má interpretação da Escritura. A palavra hebraica Bene Elohim significa sempre anjos, seres sobrenaturais, e não astronautas ou homens do espaço. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento confirmam que esses anjos caídos coabitavam com as mulheres na terra, as quais deram à luz aos Néfilim, os caídos, os nascidos na terra. Foi essa contaminação da humanidade que causou o dilúvio de Noé. Todas essas ideias e teorias estranhas surgiram da falha em compreender a integridade da Bíblia como um todo, a qual é em si um sistema integrado de mensagens de origem extraterrestre. A Bíblia diz que Deus decidiu que a torre não deveria continuar em pé e que as pessoas tinham que se separar e se dispersar sobre a terra. O que pode nos dizer dessas nuvens escuras e raios que têm circundado a torre? Isso perturba muito o rei. Ele se tranca na sala do trono em grandes preocupações. Sempre tivemos tempestades nessa época do ano. Não vejo ligação entre a tempestade e a torre. Não me lembro de nuvens escuras pairando por tanto tempo em um só lugar, nem de raios que já tivessem matado nossos trabalhadores. Há uma maldição nessas coisas. Então por que não implora que a tempestade se vá? Diga aos deuses que para nós já basta. Eu não blasfemaria se fosse você. Talvez sua zombaria seja ouvida. Está recomeçando e o dia ainda não acabou. Vamos nos abrigar antes que esse vento amaldiçoado nos destrua. Aonde está a minha corte? Não vem! Não estão vendo, seus tolos? Está recomeçando! Por que eu estou sendo destruído? Não, graciosa majestade! É apenas o tempo novamente! O tempo e os deuses não são a mesma coisa, sacerdote! Por que não aplacaste os deuses com sacrifícios? Anseias por me ver morto? Magnífico, senhor! Queimei um boi e 2 carneiros essa manhã no altar. Não basta! Não vê como clamam por nós? Queime mais bois e carneiros! Por que me fizeram isso? Seus ingratos espíritos dos céus! Malditos! Malditos! De acordo com a Bíblia, Deus destruiu a torre e confundiu as línguas do povo para que se separassem nações e raças. E que nunca mais desafiassem Deus Todo-Poderoso. Isso traz a última parte dessa história misteriosa. Será possível que todas as línguas e raças do mundo possam ter surgido do incidente da Torre de Babel? Cristãos fundamentalistas tentaram ensinar que a confusão das línguas resultou da construção da Torre de Babel. Isso não pode ser provado, nem por dados históricos e nem por provas arqueológicas. Hoje existem umas 5.000 línguas em todo o mundo e de 50 a 200
ramificações não relacionadas. Podemos datar a mais conhecida dessas línguas, o sistema indo-europeu, de aproximadamente 3000 a.C., dificilmente a época de Babel. Depois disso, nós nada sabemos. Para se ter uma ideia do quão rápido as línguas podem mudar, eis um exemplo de Beowulf, que é inglês antigo. Woldguman finden bon begin wat woord, ser get woord, que em inglês moderno quer dizer ele queria encontrar o homem que o havia prejudicado enquanto dormia. Se o inglês pôde mudar tanto assim em aproximadamente 1300 anos, houve tempo suficiente para o ramo indo-europeu se ramificar em 100 diferentes línguas em aproximadamente 5000 anos. Não há razão para se supor que levou mais tempo para quaisquer outros grupos linguísticos se ramificarem em suas várias denominações e derivativos. Posso demonstrar facilmente que é teoricamente possível todas as raças no mundo atual terem se desenvolvido em uma única geração após a Torre de Babel. Isso se chama tabela de Prunit. A tabela de Prunit é usada por biólogos para prever a distribuição de informação genética. Nesse caso, podemos produzir todas as possibilidades de peles raciais, incluindo os negros e os brancos, possivelmente em uma geração. Deus pode ter confundido seletivamente as línguas das pessoas, dando a indivíduos particulares a mesma língua. Ao fazer isso, ele poderia facilmente ter direcionado os pareamentos genéticos que resultaram nas distintas raças que povoaram várias partes da Terra. A controvérsia da história da Torre de Babel se centraliza em uma única questão. Podem todas as raças e variações de línguas terem vindo de uma fonte comum? Teoricamente, agora parece bem possível. É conhecido na antropologia que o crescimento da população mundial no mundo antigo começou aqui, no Oriente Próximo, principalmente entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. O interessante é que temos um documento no livro do Gênesis que descreve esse antigo processo como tendo iniciado bem aqui, ao redor e na própria Torre de Babel. E é claro, isso é exatamente o que a antropologia moderna reconhece a partir da evidência. Deus confundiu suas línguas e eles foram espalhados pelo mundo. E pode-se ver no mundo todo a prova de que os antigos do passado reconstruíram aquilo que estavam fazendo em Babel. O padrão do zigurate construído na antiga área da Suméria, onde a Torre de Babel foi construída, pode ser literalmente encontrado no mundo todo. Algumas pirâmides de zigurates são idênticos e são encontrados na América do Sul, na América Central, no Camboja, na Indonésia e na Índia. No mundo todo há evidências de zigurates e torres associados a locais religiosos, comunicando-se com a dimensão espiritual. Vocês viram e ouviram argumentos sobre a Torre de Babel como contada no capítulo 11 do Gênesis. Essa história é essencialmente verdadeira ou é um mito? Considerando os dados científicos que apoiam as origens das raças e variações de línguas, os fatos pesam muito a favor da Bíblia. Lembre-se, a terra de Senaar, descrita na Bíblia, foi considerada um mito, até que pesquisas sérias logo antes da virada do século XX desvendou, justificando inteiramente a Bíblia. Se as ruínas em Etmenanque são o que parecem ser, então eram a legendária Torre de Babel, exatamente como as escrituras afirmam. O fim da história da Torre de Babel ainda não foi desvendado. Mesmo hoje, mais um capítulo está acontecendo. Quando Nabucodonosor ainda reinava na Babilônia há 2500 anos, deixou seu legado para futuros reis, inscrito em tabuletas cuneiformes, para que reparassem e reconstruíssem seus templos e palácios. De acordo com alguns estudiosos de profecias da Bíblia, a mais poderosa e perversa cidade do mundo antigo seria reconstruída novamente. Essas ruínas, perdidas por séculos sob as areias mutáveis do Iraque, foram agora totalmente descobertas. Nesses filmes recentes, pode-se ver que a reconstrução da antiga Babilônia é de fato realidade. Isso tem sido um projeto do ditador iraquiano Saddam Hussein. Seus engenheiros, arquitetos e arqueólogos garantem que a cidade está ascendendo novamente. Várias construções já estão prontas. Planos estão também a caminho para a completa reconstrução da Torre de Babel.
O mundo desconhece os motivos de Saddam Hussein para a reconstrução da Babilônia e da legendária Torre de Babel. A Torre de Babel é mais do que uma história sobre a destruição de uma antiga torre, da origem das raças e da diversificação das línguas. É a história do orgulho do homem e da resposta de Deus a isso. Não é errado ter altos objetivos e lutar por grandeza. Mas seu sucesso terá sido conseguido para satisfazer seu próprio ego? Para se enaltecer? Ou foi para trazer algo melhor para Deus, família e os outros? Algo a se pensar.